Olá pessoal, vamos iniciar então mais esta aula, dando continuidade à nossa aula anterior, essa é a nossa aula de número 5, certo? Estamos aqui com o nosso documento da aula anterior e nesta aula vamos aprender, a fazer praticamente, a moldar, este documento aqui, que ele é um artigo, certo? Observe que eu estou com um artigo, da Flávia Aparecida e a Fernando Jorge, sobre didática e sua contribuição no processo de formação do professor, certo? Observe que ele tem toda aquela estrutura, que falamos na aula anterior, que é o título, o resumo, a introdução, a parte do desenvolvimento aqui, que vem aqui, toda essa parte aqui de desenvolvimento, certo? Ponto 3, ponto 4, toda essa parte aqui é de desenvolvimento. E por último, aqui é a parte da consideração final e as referências que falamos, certo? Observe que a nossa estrutura aqui praticamente ela está praticamente quase nesse mesmo padrão. Não vamos conseguir fazer nesta aula todas as praticamente as configurações necessárias, mas no decorrer da próxima aula praticamente já temos praticamente todo o modelo, desse modelo aqui de artigo, para o nosso modelo de projeto, certo? Então vamos modelar esse artigo aqui nessa estrutura lá no nosso projeto, certo? Que é esse aqui, que é o projeto arquivo. Vamos modificar esse nome aqui de arquivos, para artigo. Então temos aqui o nosso modelo de artigo, certo? No nosso preâmbulo, já temos ele aqui com alguns comandos. Observe que não vamos precisar de tantos comandos assim, só o necessário, bem poucos mesmo. Então vamos começar a trabalhar aqui no nosso resumo. Primeiramente, no nosso resumo, vamos colocar o nosso título, não vamos separar. Vamos pegar aqui o nosso título, vamos pegar toda essa parte aqui, palavras-chave até aqui. Seria a parte do nosso resumo. Ctrl C, vou trazer para cá, vou apagar isso, selecionar isso aqui, Ctrl V. E observe que eu trouxe todo aquele conteúdo. Se eu recompilar dessa maneira que está aqui, observe que ele vai gerar então todo esse monte aqui de letras, Virou um mingau. Então, o que é que eu vou fazer? Vou separar, separei aqui, recompilei para ver como é que está ficando o meu documento. Observe que ele já ficou dessa maneira. E observe que eu tenho um espaço, um pequeno espaço mais ou menos aqui, de uma linha, ou mais ou menos 1 centímetro. E aqui mais ou menos um espaço de 2 centímetros, certo? Então, eu vou abrir aqui realmente um espaço que seria com o VSpace, certo? Então, vou colocar justamente 1 centímetro. Depois a gente vai verificando se ele vai ficar o ideal, mas coloque 1 centímetro. Então, eu tenho aqui Flávia Aparecida, que já tem aqui o número 1. Vou separar esses dois aqui, o número 2. Aqui eu tenho um textozinho, entre aspas, e aqui eu tenho o resumo. Vamos entender já já isso aqui. E aqui é o nosso resumo propriamente dito. Então, eu tenho aqui todo o meu resumo e aqui no finalzinho, palavras-chave. Se eu recompilar isso aqui, observe que ele já vai pegando um pouquinho de um formato, já uma estética um pouco mais original. Já tenho aqui praticamente o meu título. Observe que o meu título está em negrito e aqui o resumo também é em negrito e aqui a palavra-chave em negrito. Uma técnica muito simples de negritarmos, dentro do LaTeX, aqui no Overleaf, você pode selecionar o texto, Ctrl N, ele vai abrir um novo documento. Se você aplicar dessa maneira, observe que ele não funcionou, aqui, mas você pode passar aqui por hit text. Observe que eu tenho aqui o hit text, certo? Passei para cá
E observe que eu posso expandir aqui essa minha janela um pouquinho, né? E observe que eu tenho aqui um B, que é justamente Format Bold. Eu vou selecionar aqui esse meu título no B. Observe que ele já coloca, né, aqui. Posso também selecionar aqui, dar um clique duplo aqui em resumo. Vou lá no B. Observe que eu estou aqui na aba Hit Text. E eu estava aqui na Source antes. Então observe essa diferença. Depois do resumo, você tem a palavra-chave também em negrito, bem aqui no B. Observe que você pode colocar em negrito e aqui no formato itálico, certo? Para que serve isso aqui? Esse aqui ele serve para abrir seções e aqui subseções. A gente vai entender isso com o tempo. Vou recompilar. Observe que automaticamente ele já coloca aqui o meu título em negrito, palavra-chave negrito, resumo em negrito. Certo? Então eu já tenho aqui praticamente um pouquinho da minha estrutura. Vou voltar aqui para o Source. Certo? Então observe que a gente coloca aqui, eu já sei agora como colocar em negrito de forma mais prática. Contra barra texto BF. Observe que ele abre aqui uma chave e fechou justamente no texto onde eu desejo. Certo? Agora aqui esses dois, né, que são os autores, o que é que eu vou fazer? Vou pegar, vou criar aqui um ambiente para eles, vou dar um espaço, vou criar aqui um ambiente de alinhamento, que seria um alinhamento begin, e vou criar, tenho praticamente um ambiente de alinhamento chamado flush. No caso, à esquerda seria left, ou praticamente o flush right, né, que seria a esquerda e a direita. E o center, né, que ele centraliza então meu documento. Então vou pegar aqui, e observe que ele já abriu aqui o ambiente flush. Vou passar para cá para baixo e vou puxando aqui essa linha até eles se encaixarem. Se eu recompilar dessa maneira, observe que eles deixam os dois juntos. Vou quebrar aqui a linha com duas barras, recompilar. Observe que estamos fazendo parte a parte, passo a passo, e observe que aqui ele ficou praticamente à direita. Se eu mudar aqui de left para right, que no caso seria G, seria esse. Vou apagar esse aqui, vou trazer esse para cá. Certo? Observe que já trabalhamos aqui com o alinhamento à esquerda e o à direita. Vou recompilar e vai passar para o outro lado. Observe que esse right, que significa direito, ele deixou aqui o alinhamento à direita. O left, que estava anteriormente, ele deixou o alinhamento à esquerda. Então observe que já colocamos aqui os dois autores já alinhadinhos. Certo? Vamos aumentar aqui um pouquinho a nossa fonte aqui do nosso título. Como é que eu faço isso? Venho aqui, vou abrir um ambiente para eles, que seria praticamente o ambiente begin, e vou colocar dentro desse ambiente aqui um tamanho de letra, que no caso vou utilizar aqui um tamanho de letra chamado, se você usar por exemplo o tamanho de letra que é esse aqui, o HUD, vou pegar o end aqui e colocar aqui no final, dar uma puxadinha aqui, recompilar, e observe que ele ficou grande demais, né? O tamanho que eu desejo. Então ele não seria ideal. Temos diferentes tipos de tamanho, né, dentro do LaTeX, você pode pesquisar, certo? E praticamente você pode também trabalhar com uma outra maneira, né, que seria mudar o ambiente, né, o ambiente de tamanho. Tamanhos dentro do LaTeX, você praticamente pode pesquisar aqui tipos de tamanho. No caso, por exemplo, eu posso vir aqui numa outra aba
colocar tamanho. Eu não vou colocar todas, mas é bom que você saiba como pesquisar de letra LaTeX. E aí você também o tamanho da fonte. E você tem aqui alguns tamanhos. Por exemplo, tamanho de fonte, Tiny, que é o bem pequenino. Hoje é o maior que eu utilizei. No caso foi o que eu utilizei. Mas eu tenho um tamanho interessante que é esse large. Posso vir aqui. Posso apenas copiar, posso copiar isso aqui, mas eu posso digitar também. Eu posso digitar aqui o large. Mudar aqui o HUD, o large. Certo? Então você pode pesquisar esses tamanhos de fonte e ir trabalhando eles. Observe que ele ficou muito mais ideal aqui para mim, esse tamanho. Observe que já colocamos aqui um tamanho, esse tamanho aqui é equivalente ao tamanho 14, certo? Mas eu preciso de um outro ambiente que é para ir estruturando esse meu documento, ele centralizar e é abrir um novo ambiente e abrirmos aqui o ambiente center. Então observe que eu estou abrindo um ambiente dentro do outro. Observe que eu tenho um ambiente large, que é o tamanho, tenho um ambiente center, e aqui eu fechei o ambiente center e fechei também o ambiente large. Vou recompilar. Observe que agora ele está centralizado. Esse era o nosso artigo, certo? Ele está aqui com uma aparência até melhor, né, que a anterior, né, nesse estilo aqui. Aqui ficou muito longo, né, 1 centímetro. Vou puxar isso aqui para cima. Essa forma de ambiente aqui, você pode jogar esse ambiente aqui, por exemplo, para dentro. Observe que ele gera um erro, porque ele já está iniciando aqui. Mas você pode pegar o ambiente large e jogar aqui para dentro. Observe que ele tira o erro. Então, essa forma de ambiente às vezes pode gerar um erro. Mas nesse caso aqui, né, a estrutura, né, a sequência de ambientes um dentro do outro, nesse caso aqui não tem importância. Certo? Então observe que você tem agora esse ambiente. Vou colocar aqui para meio centímetros, 0,5. Observe que eu coloquei 0,5 e não 0,5. Observe que vai dar uma reduzida aqui no meu VSpace. Vou dar uma puxada nesse VSpace. Se eu colocar 0, ele não vai gerar também erros. Isso aqui é algo que você deve entender. E tem aqui os dois nomes, certo? Vou colocar aqui ponto 3. Para ele diminuir um pouco esse espaço. Bom, depois disso, você pode perceber aqui que eu tenho isso aqui também alinhado. Tem um espaço aqui maior, mas eu tenho ele alinhado à direita. Então, eu posso já pegar, por exemplo, esse ambiente que eu tinha aqui e aplicar também aqui. Puxar ele para cá, certo? Vou dar uma afastada aqui e praticamente eu vou ter esses dois textos já alinhados aqui, ó. E apenas o que eu vou fazer é separar aqui com um VSpace de 1 centímetro. E observe então que ele abre aqui um espaço, praticamente já de 1 centímetro aqui para mim. Vou abrir aqui um espaçozinho para justamente tirar esse erro aqui, ó. E observe que ele juntou aqui, separou bem no centro. E observe que agora ele ficou o que seria o ideal, para mim. Vou voltar aqui. Observe que agora ele está bem mais claro, né? Nítido para mim. Vamos trabalhar então o nosso resumo. Observe que estamos trabalhando só a parte dessa estruturazinha aqui. Na parte do resumo, observe que ele já fica aqui praticamente quase como um ideal. Observe aqui que ele ficou numa fonte, está bem menor que a fonte do texto. Então, eu posso trabalhar aqui, por exemplo, esse tamanho, desde aqui.
e posso diminuir, né, esse tamanho de fonte aqui. Eu vou abrir aqui um ambiente, begin, e um tamanho de fonte que seria menor, que você pode trabalhar aqui, é o normal size ou o small, certo? O small seria o ideal para cá para o nosso documento, então vou colocar aqui o small, certo? Abrir aqui o ambiente small e aqui no final do resumo, até palavra-chave, eu vou fechar esse meu ambiente small, contra barra, end, small. Então, fechei, vou recompilar. E observe que ele ficou aqui com um texto menor, é diferente aqui, né, do meu outro texto que é a introdução. Ele ficou muito mais adequado. A única coisa que vamos tirar é aqui esse resumo, vamos trazer isso aqui, tirar essa parte do texto, colocar aqui no indente, o que vai fazer com que ele não indente meu parágrafo, ou seja, isso aqui significa não indentar. Então ele está não indentando esse parágrafo, né, todinho aqui que eu acabei de escrever. Essa palavra-chave também você percebe que ele está bem alinhado com um resumo. Então eu vou também especificar aqui para não indentar, que no caso seria no indente. E ele faz com que, né, esse recuo seja tirado. Então, eu acabei de praticamente de organizar aqui a minha estrutura, né, do meu título, com a parte do resumo, aqui os nomes dos autores. Observe que eu tenho algo aqui interessante, que é bem aqui embaixo eu tenho um número, né, que é justamente esse número aqui, o 1, né, que é a Nia Flávia, e a acadêmica, né? E eu posso pegar esse textozinho aqui e trazer pro meu artigo também. Então, eu venho aqui, certo? No nome da Flávia, contra barra, e escrevo aqui footnote. Então, nesse footnote, que é nota pé, é nota de rodapé, eu vou colocar um Ctrl V aqui e ele vai trazer, então, aquele conteúdo que está lá na nota de rodapé. Vou recompilar. Observe que ele gerou um erro, vamos já entender, mas ele trouxe aqui o conteúdo para mim, né? Trouxe aqui, acadêmica, né, do 8º período de pedagogia, certo? Vou fechar aqui, vamos já entender. Observe que eu tenho aqui e tenho também esse camarada aqui que é o Freitas. Contra barra. E vou colocar também aqui um footnote. Nesse footnote, vou pegar aqui o cara aqui que ele é mestre, né? Pá. Ctrl C. Você vai entender porque esses errozinhos já. E vou recompilar. Observe agora que eu tenho a acadêmica aqui. E vou agora corrigir isso aqui, que no caso seria o e-mail deles. No e-mail eu vou ter que inserir aqui uma URL contra barra URL. Vou abrir aqui uma chave. E vou fechar aqui a chave, né, para esse cara. Observe que eu vou ter que abrir um pacote, né, para adicionar aqui esse URL. Ele está pedindo aqui, né, um comando inválido. E esse é o URL aqui, ele só vai funcionar com um pacote. No momento, né, para trabalharmos com pacote no preâmbulo com URL, vou abrir aqui Use Package, URL. Vou voltar aqui no meu resumo. Ele não pede aqui um comando, como sendo um comando inválido. Vou recompilar isso aqui. E aqui para ele ainda coloca ainda como um erro.
Vou adicionar aqui um novo pacote. Vou apagar por enquanto esse comando de URL. Vou recompilar. Para o e-mail dela, né? Funcionou tranquilamente aqui. Vou apagar por enquanto esse e-mail dele aqui. E o e-mail dela também. Então observe que o e-mail estava fazendo uma interferência, né? Vamos aprender a colocar esses e-mails também, né? Tem um pacote específico, né, para organizarmos esses e-mails dentro desse ambiente. Então, por enquanto, né, vamos utilizar sim o comando URL, mas vamos utilizar também esse usePackage, URL. Dentro do LaTeX, se você, por exemplo, começar a trabalhar com essas estruturas, né, de colocar, por exemplo, nota de rodapé, como acabamos de colocar aqui, colocamos as duas logo aqui embaixo, né, você vai perceber que, principalmente trabalhar com URL, né, com a descrição de URL no LaTeX, ele gera um pouquinho, né, desses impasses. Se você pesquisar, por exemplo, aqui URL no LaTeX, principalmente o pacote, ele vai colocar aqui, né, ou usar o usePackage, o URL, que ele vai te mostrar aqui um comando, né? Na verdade existe tanto o pacote de IPRF, né, quanto o pacote URL. Então eu tenho aqui a documentação, né, do pacote URL. Essas documentações elas são longas, né, requer um bom tempo para estar trabalhando com elas e estudando. Então observe que aqui eu tenho contrabarra URL, né? Olha só, contrabarra URL, ou posso utilizar, né, qualquer uma das três maneiras que ele mostra aqui, certo? Então aqui mostra, né, uma maneira aqui de usarmos o URL. Então, para definirmos, né, ele mostra aqui um comando, URL def, né, aqui o comando que ele vai ser inserido, né, dentro do corpo do documento. Aqui a forma de estilo, né, e observe que declarar o URL dentro do LaTeX se torna uma questão um pouquinho trabalhosa. Existem técnicas, né, eu creio, muito melhores, né, que no caso aqui seria utilizar o hiperlink, né, seria muito melhor trabalhar praticamente com o próprio pacote da URL. Então aqui eu tenho o EasyPack de IPRF, que era justamente o que eu estava falando. Tenho aqui o URL Style. Eu posso fazer as chamadas, né, dentro do corpo do documento. Nesse caso aqui seria muito mais para aplicarmos, né, utilizando aqui o sumário. Mas não é o nosso caso. Aqui o URL justamente para colocarmos dentro do nosso ambiente. Então seria contrabarra URL e colocar entre as chaves.
No nosso caso, ele gera um erro. Se você perceber aqui, quando eu coloco, por exemplo, o e-mail, por exemplo, no e-mail aqui, coloco esse contrabarra URL, eu vou colocar esse aqui, URL define, mas se eu buscar aqui, por exemplo, no meu artigo, o e-mail, por exemplo, dela, que seria Flávia PB. Deixa eu ver se eu consigo pegar o e-mail dele aqui. Até isso aí tá gerando essa mensagenzinha aqui chata. Copiar endereço. Deixa eu ver se ele vem para cá. Ctrl V. Recompilar. Então observe que ele gera esse erro, né? Para mim, tiro daqui, gera aqui. Então vamos aprender com o tempo, né, a tirar esse erro aqui. Ele gerou praticamente o mesmo erro do nosso anterior. E eu vou explicar, né, na próxima aula como é que corrige essa maneira, esse modo aqui. Geralmente o LaTeX ele pode gerar esse tipo de, vamos dizer, perturbações, né, na escrita dele. E vamos passar então para o nosso próximo, que é a nossa introdução. Então vou pegar aqui essa parte desse texto. Vou passar aqui então para a nossa introdução. E aqui então vem introdução. Recompilar. Observe que eu tenho aqui já a estrutura do meu artigo. Introdução. Aqui gerou um comando, vou tirar isso aqui. A partir da aprendizagem. Observe que eu estou praticamente estruturando aqui o meu documento. Escreveu tudo isso aqui. Aqui eu tenho praticamente uma subseção. Recompilar. Separar aqui esses parágrafos que ficaram juntos. Aqui ficou bom. Aqui. Deixa eu partir. Organizando aqui o nosso texto, né? E aqui. Pronto. Observe que agora aqui a estrutura ficou bem interessante, né? Já aqui no LaTeX. Certo? Então, na próxima aula, vamos dar continuidade e vamos resolver esse problema, né, que temos aqui no resumo, que na casa seria sobre a URL. Então, próxima, até a próxima.